que iremos celebrar a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa caminhada no Calvário, nós contemplamos o seu amado sofrimento e morte na cruz por nós, nos deu perdão e salvação. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe esse culto na vida de cada um de nós. Que Deus Espírito Santo nos assista, nos fortaleça, nos mantenha na certeza do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Deus guarde, abençoe a todos essa certeza. Queremos agora nos sentar para louvarmos a Deus com o primeiro culto de cruz.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como uma criança vazia na escuridão, assim nós procuramos a Ti, ó Deus. Moramos num planeta fragmentado do imenso vazio do espaço e perguntamos se em algum lugar existe alguém. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Vivemos uma sociedade dominada pela frieza da tecnologia, que bloqueia o calor do sentimento humano, a mão da amizade, os braços da unidade e confiança. Pessoas se recolhem em busca de interesses próprios, dos seus pequenos grupos, nas suas próprias conveniências, e rotulam as suas vidas com sinais que emitem a mensagem: mantenha-se afastado de mim. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Em nosso íntimo se encontra a solidão da alma, a solidão causada pelas barreiras que nós mesmos erguemos. Os nossos pecados fizeram isso. Nós nos isolamos de Ti, brincando de deuses, pensando que podíamos dar conta de nós sem Ti. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Isolamos o nosso próximo, o próximo de outra origem da nossa, de outro status ou profissão, o próximo de quem tivemos inveja, o próximo que o nosso orgulho rejeitou. Inclusive, isolamos o próximo de nossa própria família e da família da fé. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Dessa maneira, preenchemos a nossa solidão com barulho, a fim de espantar o silêncio. Preenchemos a nossa solidão com várias coisas fúteis, na tentativa de afastar a solidão. Mas ainda assim, estamos sozinhos e temos medo. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Venham comigo ao jardim do Getsemane e meditem sobre o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele está ali em nosso lugar, sozinho e desamparado, a fim de colocar-nos nos braços do nosso Pai, o céu. Quando a salva
viria ao mundo para levar sobre si o nosso medo e os nossos pecados e preencher a nossa solidão com o seu amor. Ele, sendo misericordioso, levou o seu próprio filho à morte. E por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Venha ao nosso encontro, Senhor Jesus, e alcança-nos a mão e o coração de nosso Pai. Confessando nossa fé, fala com fé. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó, Perdoaste a iniquidade do teu povo. encobriste todos os seus pecados, A indignação reprimiste-a toda. do furor da tua ira te desviaste, Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação. e retiras de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações, Será que não tornarás a purificar-nos? para que em ti se alegre teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem. Para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus, a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto, A justiça irá diante do Senhor. cujas pegadas a transformam em caminhos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Orgulho
Carmen, que no dia 18 completaram 25 anos de bênção matrimonial. 25 anos de casamento, bodas de prata. Então nós temos que louvar a Deus por todas as bênçãos, todas as coisas boas, Deus concedeu esse casal e pedir que Deus continue abençoando-os com tudo de bom. Vamos lá. Ó Deus eterno, poderoso, Tu que eras uma testemunha, sempre fiel de nossas promessas, e também sabemos que Tu amas todos os Teus filhos que criaste, porque Tu os redimiste através do santo do sangue de Jesus Cristo, e também te louvamos porque lá no Éden Tu instituíste um casamento para a felicidade da coroa da maior criação que é o ser humano. Aqui está diante de nós esse casal, Tarcísio e Carmen, que no dia 18 desse mês completaram 25 anos de feliz vida matrimonial. Louvamos o Pai amado por vocês conduziram sempre juntos, unidos até esse momento, dando-lhes forças para vencerem as barreiras, os tropeços, as dificuldades, as provações. Louvamos o Senhor pela família, pelos filhos, pelos quais tu os abençoaste. Louvamos o Senhor porque eles são pessoas tementes a Ti, cristãos, fervorosos, que louvam a Ti, que dedicam os seus dons ao trabalho da Tua igreja. Tu os uniste em matrimônio há 25 anos, e agora estão aqui compartilhando conosco dessa alegria, dessa felicidade, que nós unidos durante todos esses anos. Se tu não fosses o guia, o protetor, o amparador deles, certamente não teriam sucumbido e chegado até aqui. É por isso que, juntamente com eles, nós nos alegramos e comemoramos com eles também essa data tão festiva e especial para nós. Pedimos, Senhor, que continue sempre presente na vida deles, sempre o seu esteio, seu guia, sua fortaleza, sua rocha de proteção, livrando-os das tentações, guardando-os dos perigos, abençoando sempre com saúde, com alegria e com disposição, para que mantenham-se firmes e unidos naquele amor que os uniu há 25 anos. Que o Pai abençoe-os sempre. Também cuide de seus filhos para que seja um exemplo para todos com os quais eles se relacionam. Tudo isso pedimos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Em Ezequiel 33, 7 a 20. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue
pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso ao Penhor, pagar o furtado e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se do juízo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. O livro do Antigo Testamento, em Cristo, conforme Coríntios 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aqui, livro da Epístola, vamos voltar a ver para a introdução do Evangelho, conforme Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola:
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Até que a leitura da questão do Evangelho. Nós vamos sentar. Uma das crianças lá na escola dominical. Muito bom dia para vocês. Tudo legal? Como é que passaram a fim de semana? Tudo bom? Confortável? Vamos lá, vamos fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado porque estou aqui na tua casa de oração. Muito obrigado por tua palavra que me ensina fala de ti. Muito obrigado pelo teu grande amor por mim, por me ter me salvado. Abençoa a nossa escola dominical e a tua santa palavra no meu coração. Amém. Deus abençoe você, tá?
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco, agora e sempre. Amém. Nesse domingo, na Quaresma, vamos meditar sobre o texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, Lucas 13, de 1 a 9. Nesse texto nós vamos destacar o tema: Jesus nos chama ao arrependimento. Que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe e nos assista nessa hora de meditação, na santa palavra do nosso querido e bondoso Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, o acesso fácil aos meios de comunicação nos coloca dentro de cenários de diversos conflitos, guerras, cenários de fome e convulsões em vários lugares. Quando vemos pessoas sofrendo das mais diferentes maneiras, nós vamos a pensar: por que as pessoas sofrem tanto? Porque tem pessoas que sofrem tanto, umas mais que as outras. O que elas fizeram de errado para merecer tamanho castigo, tamanha repreensão? O texto do Evangelho de hoje, Lucas 13, 1 a 9, traz ao foco os acidentes e catástrofes que acontecem na vida das pessoas e nos faz entender que por detrás de todas essas coisas, nosso Salvador Jesus Cristo tem um propósito muito claro para cada um de nós, a saber, chamar-nos ao arrependimento sincero, garantir-nos o perdão total dos nossos pecados e dar-nos uma nova vida. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, a partir do versículo 51, ali Jesus manifesta o propósito, a sua vontade de ir para Jerusalém, para ali ele completar a sua missão. Então, em viagem para lá, ele já tinha falado diversas vezes sobre a necessidade de um arrependimento sincero de todas as pessoas. Ele tinha falado palavras de advertência sobre o juízo e palavras de consolo sobre como evitá-lo. E as pessoas daquela época, elas pensavam que havia uma ligação direta, uma conexão direta entre o tamanho da transgressão e a severidade da punição. Elas achavam que havia uma conexão direta entre um pecado pessoal específico que alguém tinha cometido com o tamanho da punição. E por isso, algumas daquelas pessoas trouxeram até Jesus uma notícia trágica. Pilatos, que era o governador romano da época, havia punido alguns galileus enquanto eles ofereciam sacrifícios no templo. A despeito de gentios não poderem entrar no templo sob pena de morte, os soldados de Pilatos receberam ordem para invadir aquele lugar sagrado e matar todas aquelas pessoas, misturando o sangue daqueles sacrifícios com os animais, o sangue daquelas pessoas com os animais que estavam sendo sacrificados naquele momento, naquele lugar. E esse episódio mostra-nos duas coisas. Primeiro, os galileus, eles eram inimigos dos romanos. Eles sempre se rebelavam contra o domínio dos romanos. E sendo então Pilatos governador, ele se sentia ofendido com essa atitude. E por isso mandou matar, assassinar todas aquelas pessoas que estavam ali no templo fazendo sacrifícios, e misturava então o sangue daquelas pessoas com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. E esse episódio mostra uma outra coisa: a crueldade de Pilatos, em não medir esforço, não pensar nas consequências de fazer uma extrema crueldade com aquelas pessoas, matando-as
a sangue frio, de forma trágica. E os que trouxeram essa notícia a Jesus não o fizeram para relatar a conhecida crueldade de Pilatos, mas para deixar em relevo, para deixar claro a questão da morte violenta daqueles galileus. E eles tinham a ideia de que uma morte tão repentina, num momento e lugar tão sagrados, devia ser considerada como uma prova específica da ira de Deus sobre aqueles homens. No entanto, Jesus corrige essa noção e deixa muito claro que os galileus assassinados não eram mais pecadores que os outros galileus, que os demais galileus. Jesus rejeita essa posição, esse pensamento, deixando claro que não há uma relação entre o pecado pessoal que se comete e um castigo como pagamento ou sofrimento pelo mesmo. Talvez haja pessoas ainda hoje que raciocinam dessa maneira. Aquela pessoa está sofrendo assim porque ela deve ter cometido um pecado muito grave. Ela merece pelo que está passando. Não existe esse tipo de conexão. Então, ele cita um caso semelhante. Um grupo de homens construiu uma torre no bairro chamado de Siloé. Aquela torre caiu e 18 deles morreram instantaneamente. Seria novamente um erro raciocinar ou supor que aqueles homens eram mais culpados do que as demais pessoas de Jerusalém. E Jesus enfatiza então, afirma que todos, inclusive aquelas pessoas que estavam lá ouvindo ele, enfatiza que eram igualmente culpados, porque diante de Deus todos são pecadores, e se não se arrependerem, todos eles poderiam também ser punidos, ser destruídos. O alerta de Deus, de Jesus, é claro: assim como os acidentes e as desgraças tiram a vida física, a falta de um arrependimento sincero e verdadeiro tira a vida espiritual e leva à condenação eterna. Meus irmãos, Jesus, ele não resolve o mistério da providência divina que permitiu que tais acidentes acontecessem. Não é assim que nós pensamos hoje: por que isso teve que acontecer? Por que isso teve que ser assim? Não cabe a nós agora tentar resolver, pensar, raciocinar, por que Deus não resolve isso, ou questionar o mistério da providência divina e permitir que tais coisas aconteçam na vida das pessoas e na nossa também. Mas Jesus agora chama a atenção para o centro da questão: qual seja a necessidade do arrependimento e oferta da graça de Deus, da graça perdoadora de Deus. Para isso ele contou uma parábola que ilustra muito bem esse assunto. Ele contou uma parábola interessante. Conta-se que um homem tinha uma figueira plantada numa vinha, e isso era um fato comum, conhecido de todos eles. E ele certamente esperava colher frutos daquela figueira, mas ano após ano a figueira se mostrava improdutiva. Agora era o terceiro ano em que o dono da vinha, frustrado, volta para casa sem fruto algum. O detalhe é que na Palestina esperava-se que uma figueira produzisse frutos 3 vezes ao ano, e mesmo assim ela não produzia. Então, como era de se esperar, ele se queixou ao dono da vinha e ordenou que esta árvore fosse cortada e lançada fora da vinha. A sentença apresenta uma razão: a figueira era improdutiva, ela estava ocupando inutilmente a terra, prejudicando assim as outras árvores. Então, o dono da vinha, o viticultor, intercedeu pela figueira
pediu que só mais um ano, que ele empenharia todas as suas forças, toda a sua experiência, toda a sua habilidade e esforço para afofar o solo e ao redor das raízes e colocar o adubo necessário para que a árvore trouxesse frutos no ano seguinte. Do contrário, porém, o destino daquela árvore estaria selado e o dono iria cumprir a sua sentença. A figueira frutífera representa aqui o povo de Israel, o povo de Deus. E pelo fato de 3 anos seguidos ele procurar frutos nela, mostra a paciência de Deus. E de todo o tempo estava lá à espera desse povo para produzir os frutos. E o Senhor, em todo o tempo do Antigo Testamento, em como havia esperado que o seu povo respondesse às suas ações de amor, libertação e bênçãos. E Israel havia simplesmente recebido rica medida da graça de Deus, mas a resposta foi sempre a pior possível. E, com certeza, vocês ouviram bem a leitura da epístola de hoje. Ela retrata dois momentos da história do povo de Israel, nos quais Deus demonstrou seu amor, seu poder, sua graça, misericórdia, sinais grandiosos para o benefício do seu povo. E como resposta, o povo mostrou-se desobediente e por isso sofreu o consequente castigo imposto por Deus. Aquelas pessoas estavam diante do viticultor Jesus, que intercede por todos para que nenhum pereça, mas para que todos sejam salvos. E os 3 anos de ministério de Jesus, e depois todo o tempo da graça que seria marcado pela pregação do Evangelho, nos mostra o quão paciente foi Jesus, que queria salvar o seu povo. E esse tempo da graça seria o tempo no qual, pelos meios da sua graça, o supremo viticultor Jesus, através de seus servos, queria escavar, adubar a figueira com demonstração de seu mais profundo amor para com todos eles. Mas o tempo daquelas pessoas estava passando, estava terminando, e agora Jesus estava fazendo o chamado final ao arrependimento sincero, mas pelo desenrolar da história, digamos assim, sabemos que aquelas pessoas rejeitaram a graça de Deus, e ele executou o juízo sobre esse povo desobediente, e nós sabemos que Jerusalém foi totalmente destruída por causa dessa desobediência. E o texto do Evangelho de hoje nos ensina que a justiça de Deus está temperada com a sua paciência. Ele espera muito antes de condenar. A misericórdia e o amor de Jesus estendem o tempo da graça para as pessoas, pois Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. Meus irmãos, na verdade, é que nós muitas vezes temos as mesmas atitudes do povo da época de Jesus, quando pensamos que as catástrofes, as tragédias, as enfermidades, as desgraças estão relacionadas à culpa das pessoas, a um pecado pessoal específico que elas tenham cometido. Imaginamos que essas pessoas são piores que nós, ou que cometeram atos de maldade muito grandes e por isso estão sofrendo. Também concentramos nossa atenção nos que praticam atos de maldade, esquecendo-nos da nossa própria maldade, de como nós também somos pecadores e merecedores da ira de Deus, e precisamos certamente nos arrepender, e certamente, se isso não acontecer, também nós morreremos. Assim, ao ponto de emitirmos juízos sobre as pessoas que sofrem, nos esquecemos de olhar para nós mesmos, esquecemos-nos que todos os terríveis fatos históricos estão aí para a advertência nossa, como o apóstolo Paulo referiu, a fim de repensarmos a nossa vida.
O chamado que Jesus fez àquelas pessoas para que elas se arrependessem é profundo e vai à raiz da questão, vai no fundo do coração. Não permite uma avaliação superficial da nossa vida, nem a hipocrisia superficial, tão comum em todos nós. Arrependimento não é apenas um sentir remorso, como quem faz um ato ruim, né? Um ato de maldade, simplesmente diz: desculpa aí, foi mal. Arrependimento envolve um humilde reconhecimento de indignidade e de culpa, e mais, esses atos nos fazem merecer o juízo de Deus. Nós vivemos em tempos modernos, nos quais somos tentados a pensar que nossos atos de maldade não são tão graves assim. Ofendemos as pessoas, maltratamos-las e achamos que isso não é grave diante de Deus. Temos pensamentos indecorosos, indecentes, e achamos que isso não é grave diante de Deus. Vemos a vida toda torta diante de Deus e achamos que não é grave diante de Deus. Que Deus não levará em conta essa vida torta que as pessoas levam muitas vezes. Desobedecemos a Deus, deixamos de cumprir a sua vontade e não pensamos no quanto nossas culpas nos fazem merecer a ira de Deus. Arrependimento insincero, superficial, não é arrependimento. É isso sim, a caricatura mal desenhada de um sentimento vazio que nos faz parecer que somos santos, somos perfeitos e que pecadores são apenas aquelas pessoas à nossa volta que erram e por isso merecem sim pelo que estão passando, merecem sim o castigo de Deus. É por isso que pensamos que podemos transferir, podemos adiar a necessidade de arrependimento e mudança de vida para depois, para amanhã. Precisamos lembrar que, assim como os acidentes e as desgraças tiram a vida física, a falta de um constante arrependimento tira a vida espiritual. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje também nos faz pensar: por que Jesus se empenha tanto em chamar as pessoas ao arrependimento sincero e à confiança na graça perdoadora de Deus? Porque Ele sabe que todos nós precisamos de sua intervenção em nós. Ele, nosso supremo viticultor, precisa investir na nossa vida, precisa mexer na nossa raiz, adubar o terreno infrutífero do nosso coração, para torná-lo preparado para produzir os frutos que Deus espera de nós, o arrependimento sincero, a confiança no perdão. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, derramou na cruz, é o mais poderoso fertilizante que esse mundo já conheceu, capaz de limpar o solo do nosso coração, da podridão do nosso pecado, pelo perdão completo, total, que nos torna figueiras, pessoas produtivas. A mensagem da Quaresma aponta para o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, seu sofrimento amargo e morte cruel para pagar todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, reconciliar-nos com o Pai e nos dar uma nova vida. É por isso que, diante de uma mensagem que exala tanto amor, só nos resta sincero arrependimento. Jesus quer nos fazer olhar para nós mesmos, fazendo-nos ver a nossa necessidade de perdão, de reconstrução, de alívio, de consciência. Ele se coloca à nossa disposição para nos atender a todos nós. Ele faz isso pelos meios que Ele escolheu, pelo batismo, pela pregação da palavra, pela Santa Ceia. Ao contrário de emitir juízo sobre a vida alheia, Jesus quer que busquemos a Ele e a sua graça nos meios que Ele escolheu,
a fim de recebermos o perdão de todos os nossos pecados. Foi para isso que ele sofreu e morreu, morte trágica, terrível, para nos livrar do juízo de Deus. E isso nos faz olhar para as pessoas que sofrem com as catástrofes e tragédias como alvos do amor e do perdão de Jesus. Pessoas que precisam do nosso testemunho. O chamado de Cristo ao arrependimento imediato é algo inadiável. Ele tem propósitos maravilhosos para nós e para todas as pessoas. Ele quer alcançar a nossa vida. Ele quer mudar conceitos em nossos corações, quer perdoar-nos, nos dar paz, fazer-nos aprender com as situações difíceis que acontecem na nossa vida, no mundo e nas vidas de todas as pessoas, conforme ao seu amor por nós. Pessoas pelas quais Cristo também morreu e ressuscitou, porque quer salvá-las de seus pecados. Pessoas que Ele ama. Nós somos testemunhos disso. Precisamos levar essas pessoas também a boa nova da salvação, do amor de Jesus, da graça de Jesus, que quer chamá-las ao arrependimento. E Ele nos conduzirá, perdoados e animados nesta vida para a eternidade final com Jesus nos céus. Que Deus nos dê sempre essa certeza e nos guarde no seu amor, hoje e sempre. Amém. E a paz de Deus, que seja todo o mal entendimento, guarde nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória, pois mediante a obra redentora do Teu Filho Jesus, acalmaste o furor da Tua ira sobre os nossos pecados e perdoaste a nossa iniquidade. Aceita nosso louvor e agradecimento pelas bênçãos diárias em nossa vida. De nada do que recebemos somos merecedores, e tudo o que temos nos concedesse por Tua vontade. Senhor Jesus, nesse tempo da Quaresma, lembramos que a Tua caminhada em direção à morte de cruz foi por amor a nós. Obrigado por tão grande obra. Não permitas que nos firmemos em nossas capacidades para supor que, estando de pé, nunca iremos cair. Lembra-nos que somos miseráveis pecadores que precisam voltar diariamente a Ti, em arrependimento e confiança, a produzir os frutos da fé. Que o tempo da Quaresma seja também oportuno para lembrar a todos os Teus servos e que Tu os enviaste para serem fiéis no cumprimento dos Seus chamados e para que anunciem aos pecadores que Tu queres o arrependimento deles. E nesses tempos em que notícias de guerras e de violência nos causam apreensão e inquietação, envia pacificadores para levar a Tua paz aos que estão sofrendo. Ajuda também individualmente a cada um a tomar parte na busca da paz, respeitando os direitos das outras pessoas e interpretando suas falhas da melhor forma possível. Que as nossas palavras e ações sejam de tal forma para ajudar a vida de outras pessoas e não para prejudicá-las. Que aqueles que tiveram seus
relacionamentos rompidos, que pelo teu amor e perdão possam reconstruí-los. Permita-nos ver a tua justiça e a paz andarem abraçadas. Que a tua misericórdia ampare e sustente os que sofrem por causa da fome, do desemprego e os que não têm lugar para morar. Alivia os sofrimentos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Mais uma vez, ó Pai, lembramos a Ti, nossa querida irmã na fé, Senhora Norma, que há vários dias está hospitalizada, dependendo de cuidados médicos, de medicação, de tratamento. Só tu, ó Pai, sabes do problema pelo qual ela passa, a sua enfermidade. Sabemos, ó Deus, que os dias dela estão nas tuas mãos, assim como os nossos também estão nas tuas mãos. No entanto, pedimos por ela, de modo particular, Senhor, tu assistas com a tua graça, com a tua misericórdia, para que o inimigo maligno, Satanás, não tenha o poder de feri-la, de tirá-la da fé de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, a concede firme, inabalável, na fé salvadora de Jesus, para que assim que tu a chamares dessa vida para a eternidade, ela se encontra na paz de Jesus, no perdão, recebendo o perdão dos seus pecados, na verdadeira fé salvadora em Cristo. Sabemos que tu a chamaste a fé do seu batismo, sabemos que esse ato, ó Deus, Senhor da graça, onde desce a fé a ela, Senhor, faz dela uma filha tua e herdeira dos céus. Também alivia o sofrimento de seus familiares que estão ansiosos, inquietos, consola seus corações, ó Deus, sabendo que tu és o pastor, o bom pastor, que cuide de cada um de nós, nos apacenta e nos guias às águas tranquilas, a paz dos verdejantes, e que tu, Senhor Deus, é o nosso grande mestre, o nosso consolador e confortador. Recebe graciosamente nosso coração, pois tua é toda a glória, honra e poder. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, e perdoa todas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, a noite que toda ele tomou o pão, tendo graça do partido, aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que dá por vós, fazei isto em memória de mim. Excelentemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo graça, dizendo: bebei esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vós a remissão dos pecados. Fazem isso quantas vezes beberdes. Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Oh,
participa da Santa Ceia, a primeira rodada, os músicos, nós tivemos a Santa Ceia, e depois todos os demais, participando alguns adeus, os hinos que serão projetados. Então, abençoe cada um de nós, certeza, que está conosco, corpo e sangue de Cristo, derramados por nós para a eterna salvação. Bem-vindos a ser o Senhor. Estão no corpo, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ora por favor para perdão de todos os pecados. Então, Salvador de Cristo, ora por favor para perdão de todos os pecados. Então, isso é o sangue do Senhor, Salvador de Cristo, dado e amado, por cada um de vocês para a remissão de todos os seus pecados. Que estes os fortaleça e preserve da cadeira para a vida eterna. Amém. Com paz, o Senhor os abençoe, hoje e sempre.
Muito. Segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comeres desse pão, beberes desse cálice, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. demos graças ao Senhor. Por poder de Deus, nós te damos graça, porque nos reconfortaste por este pão da salvação. Suplicamos-te, concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça em ti e nos dê ardente caridade para o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito, Bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Bem, meus irmãos, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que nos deu, que estamos aqui na sua casa, em oração, para esse período tão importante da quaresma e que nos fala do grande amor de Jesus por cada um de nós. Seja um tempo muito abençoado para toda a igreja cristã e especial para cada um de nós. Nossos recados, que nesse sábado nós temos um encontro distrital de líderes, o EDL, e também o CODIPO, o Conselho Distrital Porto-Alegrense. Ambos acontecerão na cidade de Paz, Sarandi, a partir das 8 da manhã, das 8 até as 17 horas. E, por essa razão, não teremos então os confirmandos e a mensagem dos nossos colegas. Então, os líderes da congregação que irão participar também desse encontro, muito importante para toda a igreja, para o nosso distrito e para as lideranças do dia. Minha parte é isso aí, quer comentar? Oi? Ah, verdade. Não tem São Confirmandos, não tem coral, mas tem um outro. Obrigado, Marcelo. Ou às 19h30, sábado. Achei que ia ficar livre, só. Cantemos o culto, então, às 19h30. Obrigado, Daniel. Minha parte é isso, então, mandou um recado. Que todos ouçam uma boa semana, muito obrigado por Deus e o nosso cafezinho.